rádio. Check-up no rádio, hoje, como sempre, toda sexta-feira tem o médico veterinário Dr. Robson Góes. Gente, na semana passada nós fizemos aqui o sorteio de 2 coleiras, da marca Livre, né? Coleira Livre da empresa Ouro Fino. É uma coleira que protege inclusive aí contra carrapatos, contra leishmaniose, daí foi um sucesso. Então hoje, em virtude do sucesso da semana passada, nós vamos sortear mais 2 coleiras Livre da empresa Ouro Fino para que você possa aí proteger o seu animal. Agora eu queria pedir até pelo amor de Deus para que os ouvintes facilitassem a nossa vida. Não mande áudio, você só vai mandar áudio se for fazer alguma pergunta, Dr. Robson. Agora, para participar da promoção das coleiras, nós vamos sortear ao final da entrevista com o Dr. Robson mais 2 coleiras Livre da marca Ouro Fino para o seu animalzinho. Você deixa aí o seu nome completo e o seu bairro ou a sua cidade. Só isso, viu? E mande texto, porque se você mandar áudio, eu não vou ter condições de ouvir, tá bom? Então você vai perder a chance de participar da promoção, tá bom? Então, para a promoção, só serão válidas nome completo e a cidade, o bairro onde você mora. Só isso. Você escreva nome completo e a cidade onde você mora, tá bom? E no finalzinho do programa nós vamos sortear mais 2 coleiras Livre da marca Ouro Fino. Dr. Robson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui mais uma vez. Cuidado com os cães e gatos no período junino, e aí? Marcos, sempre a gente aborda esse tema aqui no período de junho, né, em virtude dos fogos de artifício, né? São aí muitas pessoas que utilizam os traques, as bombas, né, os rojões aí, as pistoletas, e é uma tradição. Porém, essa tradição ela causa desconforto, principalmente para os cães, em virtude da audição dos cães ser bem mais sensível do que a do ser humano, tá? Então esses cães, ao ouvirem esses barulhos, né, esses estrondos, eles ficam bastante comprometidos. E com isso eles fazem diversos riscos de acidente. Desde aí nós podemos citar problemas dentro de casa, onde eles podem estar tentando se esconder, tentando procurar um local para diminuir esse barulho e causar riscos com acidente doméstico. Aí tentando correr, pode bater em uma pessoa ou em uma criança e botar essa pessoa ou essa criança no chão, né? Pode bater em algum objeto e esse objeto cair por cima desse cão ou desse gato, tá? Outros riscos que existem são fugas, é o mais comum na hora que ocorre esses estrondos, né, com os fogos de artifício. Esses animais eles fogem para a rua e, dependendo de qual seja o dia, é mais comum no dia de São João e de São Pedro, que tem uma maior quantidade de fogos. Ele fica tão assustado que foge para bastante distante da casa e se perde. Existe também outro risco nessas fugas, principalmente de atropelamento, onde eles saem, aí vou falar até no popular, Marcos, desembestado, né? Sem saber o que fazer e, consequentemente, um carro ou uma moto que for passando pode bater nesse animal, causando aí fraturas ou a morte desse animal por atropelamento. Outro problema que se encontra muito comum são as queimaduras. Cães e gatos que são acidentados com as queimaduras nas fogueiras que são feitas fora dos domicílios, e esses animais, ao irem transitar, ali ainda tem brasa e queima o coxim plantar. Quais os cuidados que a gente pode, nessa situação, abordar? A gente sempre traz essas dicas, que utilizar algodão nos ouvidos desses animais, né, já que, consequentemente, o algodão vai impedir a penetração, a entrada desse som, né, diminuindo a quantidade do som que entra nos ouvidos. Nós podemos utilizar
prender esses animais em um local onde seja 100% protegido, né, e de riscos de acidente e de fuga. A outra dica que tem é colocar uma música, né, que ele vai conseguir aí ficar mais tranquilo e ficar ouvindo essa música nesse ambiente. Consequentemente, também vai diminuir a agressão do barulho, do som nos ouvidos. Então fica aí a dica. Essa dica ela vai perdurar, vai permanecer ativa aí enquanto existir a presença desses fogos de artifício. E dizer à população que muitas vezes esses barulhos não estão incomodando apenas os cães e os gatos, mas também uma criança que está dormindo, um adulto que está dormindo, um enfermo que muitas vezes passou aí vários dias tentando se recuperar. Então vamos ficar atento aí ao uso correto no período de São João, para que a gente também não perca a nossa tradição. Eu até vi uns experimentos aí recentemente nas redes sociais, onde, por exemplo, simulam em humanos, através de um fone de ouvido, o barulho que o animal sente quando está perto de uma caixa de som, de um fogo de artifício, e para o humano foi terrível. Com certeza. Para o animal é desse jeito também? Com certeza. Olha, a audição do cão, principalmente, é muitas vezes maior do que a percepção que o ser humano tem. Então você imagine aí que o barulho de uma bomba, né? Tem umas bombas hoje, são umas bombas bujão, que dá um tiro muitas vezes ensurdecedor. Você imagine aí para um cão que escuta muito mais do que o ser humano, o que vai causar aí no aparelho auditivo desse animal. Agora, como proteger os animais, por exemplo, em véspera de São João? Seria o quê? Trancar em casa? Levar para um local mais tranquilo? O principal, Marcos, é trancar em casa. Tem pessoas que levam para um local mais tranquilo. Tem pessoas que têm propriedade rural que levam para a propriedade, desde que lá também não tenha fogos de artifício. Também vale lembrar isso, né? Tem pessoas que têm esses cuidados. Mas essas dicas de colocar algodão no ouvido, a dica de colocar em um quarto com uma música ambiente, todas essas dicas aí são fundamentais para que você diminua os riscos e deixar em um local seguro para evitar fuga. Um dos maiores problemas que existem, além das queimaduras, são as fugas desses animais, né, que são muitas vezes atropelados ou ficam perdidos. E ele sai correndo desesperado, é? Sai correndo desesperado. E veja só, Marcos, ele sai correndo desesperado daquele tiro que ele escutou, né? Daquele barulho que ele escutou. Lá na frente ele escuta outro. Aí ele corre mais ainda. Lá na frente ele já escuta outro. Então ele sai correndo de forma aí indiscriminada, não sei para onde. E muitas vezes tentando se proteger em algum local. Gatos, eles com esses barulhos tentam se esconder dentro de algum local. Muitas vezes entram em motor de carro e causa aí outro problema, porque quando esse carro vai ser ligado e vai sair, também pode causar a morte desse animal dentro dos motores, quando ele tentou se esconder naquele local. E todos os fogos de artifício ele traz prejuízo ou só aqueles que estouram, por exemplo? Olha, os que estouram é que causam mais prejuízo, porque os animais escutam um rojão que foi estourado a 100, 200, 300 metros de distância dele. Os daqueles de iluminação, que são os fogos hoje mais indicados, né, que é o que libera aquela luz, ele não causa tanto medo, muitas vezes porque esses animais estão localizados dentro de casa. Então aí também não vai causar tanto desconforto para esse animal. E fogueiras, quais são os prejuízos para o animal? A fogueira são as queimaduras. As queimaduras, elas não acontecem tanto quando as fogueiras estão acesas, mas sim quando elas já estão apagadas e fica aquelas brasas. Os cães e os gatos são mais seletivos, mais sensíveis, né? Porque eles sentem de longe o calor, mas quando eles vão passando sobre aquela brasa ali, aquela cinza e ainda tem uma brasa, eles vão queimar o coxim plantar. Existem sequelas irreparáveis, por exemplo? Olha, a sequela irreparável seria se esse rojão fosse estourado muito próximo
ao ouvido desse cão ou desse gato e ocorresse a ruptura do tímpano, né? Aí teria de avaliar para ver se essa ruptura timpânica atingiu aí o martelo, atingiu alguma parte mais sensível do ouvido, principalmente o tímpano, né? Que é a ruptura timpânica, e se ela é reparável ou não. O Vitor pergunta aqui no nosso WhatsApp se fogos pode causar infarto em cães muito assustados e pode dar calmante? Olha, o calmante pode ser dado, existe algumas medicações que tranquilizam e deixam o animal mais zen, né? Mais tranquilo, sem ser considerado um anestésico, tá? É um tranquilizante mesmo, ele pode ser utilizado. Os fogos ele pode sim causar a morte desse animal se ele tiver algum problema cardíaco em virtude de aumento taquicardia, liberação de adrenalina, né? Vai causar um problema nesse animal que ele pode sim vir a óbito em virtude da utilização desses fogos de artifício. Os animais, eles sofrem muitos com problemas do coração? Demais, Marcos. Por incrível que pareça, à medida que esses animais eles estão sendo mais tratados, né, estão sendo mais cuidados, hoje com o avanço da medicina veterinária, esses animais eles estão envelhecendo mais e, consequentemente, esse envelhecimento traz problemas cardíacos. Muitos animais apresentam aí problemas valvares, insuficiências cardíacas e hoje tem aí já as especializações, dentre elas a cardiologia na medicina veterinária. Então hoje nós já temos médicos veterinários cardiologistas que estão tratando desses animais à medida que eles estão apresentando esses problemas. Olha, a Marta de Oliveira coloca o seguinte: por motivo de fogos, minha cachorra perdeu os filhotes, já faltando poucos dias para nascer. Você vê que situação, né? Isso. Aí, Marcos, é comum também acontecer esses animais, ao escutar esses fogos, com essa liberação de adrenalina, com o estresse que é formado, ela pode entrar em trabalho de parto, ou pode ter aí uma alteração, uma destruição, por exemplo, do corpo lúteo que estava lá, um dos mantenedores da gestação, né, com liberação de hormônio, e esse animal abortar. Então isso aí fica a dica, porque ninguém quer ter o seu animal prejudicado, nem tampouco a pessoa quer prejudicar. Quem solta fogos de artifício no período de São João não tem a intenção de prejudicar ninguém. É uma cultura nordestina. Mas aí fica a dica, a gente sempre traz aqui em forma de esclarecimento. Você quer ganhar 2 coleiras da marca Livre para o seu cãozinho, para o seu gatinho? Deixa aqui o seu nome completo, o seu endereço, nosso WhatsApp 992053030. No final da participação do Dr. Robson, vamos sortear aqui 2 coleiras Livre, né, contra leishmaniose, contra carrapatos, para que você possa proteger o seu animalzinho. Basta deixar o nome completo e o seu endereço aqui no nosso WhatsApp 992053030. A ouvinte pergunta aqui o seguinte, né? Se o animal que escuta fogo de artifício e ele se incomoda, ele fica com trauma? Ele pode ficar com trauma. Se incomodar, ele se incomoda, né? Pelo barulho, por ele escutar bem mais do que o ser humano. E ele pode ficar traumatizado, Marcos. Muitas vezes, um simples barulho dentro de casa, uma queda de um objeto que se reporte a um barulho, ele já começa a se tremer, pode já procurar uma fuga, já pode ir procurar um local para se esconder. Muitas vezes esse esconderijo pode causar um acidente. Exemplo, ela pode estar nessa fuga, nessa tentada de se esconder, pode ir para trás do eletrodoméstico, de uma geladeira, e ali sofrer um choque. Então isso aí, esses animais, eles muitas vezes ficam traumatizados. O ouvinte pergunta o que seria, que doença seria, por exemplo, um gato de rua babando e parado? Parado sem poder andar e babando. Olha, o principal risco que a gente vê, né, que a gente se preocupa
com um animal quando está sem andar e salivando é raiva. A gente sempre se preocupa com isso. Por quê? Porque é uma doença, é uma zoonose, é uma doença transmitida para o ser humano e é uma doença que não tem cura, né? Existe tratamento, só poucas pessoas no mundo conseguiram sobreviver. Mas existem outras doenças, principalmente em felinos, que dão essa sintomatologia. Por exemplo, uma calicivirose, que é animal que tem um quadro viral e começa a ter comprometimento de gengiva, comprometimento de boca, comprometimento dentário. Outra doença que pode causar essa sintomatologia do animal estar babando seria um engasgo, né? Um corpo estranho na boca, aí, uma espinha de peixe, um osso. Também pode causar esse problema. Diversas doenças podem ter essa sintomatologia. Interessante aí fazer uma avaliação clínica por um médico veterinário. O médico veterinário avalia, identifica qual o problema está causando e vê a indicação da medicação adequada. A pergunta, Geraldinho? A pergunta aqui é a seguinte. Você acordou, acorde, rapaz? A pergunta era exatamente essa daqui, a que o Dr. Robson respondeu agora há pouco, do gato de rua, né, que babando, né, e que a ouvinte quer saber o que é parado e babando. Porque ele já respondeu. O Geraldinho tá dormindo, tá lento hoje. O HD dele falhou, né? Que a gente tá aqui na confusão aqui. Não por sorteio, é pergunta aqui no ar, né? O ouvinte quer saber o seguinte, o que é que pode acontecer aliás, ele quer saber se raiva tem cura em animal, seria mais ou menos essa pergunta dele. Não, Marcos, a raiva ela não tem cura em animal. Uma vez o animal acometido de raiva, ele vai a óbito. Então isso aí, a tecnologia hoje, ela está sendo desenvolvida, né, e tentada para salvar o ser humano. Os animais têm prevenção. Você tem de vacinar o seu animal de forma preventiva para evitar que ele pegue aí o vírus da raiva. Recentemente foi até colocado aqui em Caicó um projeto aí na Câmara para evitar a explosão de fogos de artifício de grande proporção por causa dos animais, né? Como é que você vê essa questão, Dr. Robson? Olha, Marcos, eu vejo de forma salutar. É importante a gente ter esses cuidados. Agora, também a gente tem de estar atento que isso é uma cultura, né? É uma questão cultural das pessoas. Então não vai mudar da noite para o dia as pessoas deixarem de estar usando os fogos de artifício de forma com explosão. E sim com a parte de iluminação. Mas eu acho extremamente salutar. Agora, dá para conciliar, por exemplo, soltar os fogos com segurança sem trazer prejuízo para os animais? Não tem como, Marcos. Não tem como, já que tem animais que não estão protegidos. Tem animais que não vão colocar, as pessoas não vão colocar eles num ambiente seguro, não vão colocar algodão nos ouvidos, não tem como você usar fogos de artifício e não causar um problema para um animal. A ouvinte coloca, Dr. Robson, minha piche não tem acordo com nada, com medo dos fogos. Ela fica inquieta, não fica no braço, fica só chorando com medo, chega a ficar cansada com a língua para fora e tremendo bastante. Qual seria a solução para ela? Algum calmante? Olha, você pode usar o calmante, mas a principal dica é você colocar algodão nos ouvidos. Marcos, o algodão diminui muito, muito mesmo o incômodo que os fogos causam para esses animais. Então você tem de ter essa dica. E o pinche, a minha também, eu tenho uma pinche, Sol, ela também tem medo de fogos de artifício e é um problema grave lá em casa quando existe muitas vezes a utilização dos fogos de artifício na Ilha de Santana sem a gente saber, né? E ela fica muito, muito, muito ruim. Tem uma pergunta aqui do Dr. Robson, um ouvinte diz que cria um pinche também e quando ela vai fazer xixi sai sangue, né? Ela quer saber o que é e o que é que pode estar acontecendo. Olha, essa urina aí, muitas vezes com presença de sangue, a hematúria, né? O nome técnico que a gente fala para isso, você deve primeiro fazer uma avaliação clínica com o médico veterinário. Essa hematúria, ela pode ser desde uma cistite,
que seria aí um processo inflamatório na bexiga. Pode ser algum problema a nível do sistema urinário completo, que seria rins, aí ureter, bexiga e uretra, mas as principais causas que existem de hematúria estão relacionadas a cálculos na bexiga, a urólitos, né? Na bexiga, e que podem causar esse sangramento. Aí você vai fazer os exames. Nesses exames vão incluir aí hemograma, exames bioquímicos, exame de urina, mas o principal aí seria os exames de imagem, principalmente a ultrassonografia ou raio-x, para que você possa detectar se existe a presença aí de cálculos, né, de urólitos, e fazer o tratamento adequado, que seja medicamentoso ou cirúrgico. Aí vai depender do profissional. Tem outra pergunta aqui bem interessante. O ouvinte diz que tem uma criação de galinha em casa, galinhas e guinés. E ele disse que, segundo o ouvinte, tem algumas galinhas que ele cita o nome tontura, né? Dá uma tontura, elas caem e morrem. Ele quer saber que medicamento poderia usar para essas aves. Olha, veja só, criação de aves ela é bastante comum na nossa região, inclusive dentro da cidade, não apenas na zona rural. Muitas pessoas criam ali para ter aqueles ovos, para ter uma fonte de proteína, muitas vezes para comer uma galinha, um galo. E temos bastante desses sintomas, Geraldinho, aí. Muitas vezes fica difícil o médico veterinário dizer a medicação no ar, porque tem muitas doenças que parecem uma com a outra. Por exemplo, a Newcastle, ela pode dar essa sintomatologia, uma coccidiose pode dar essa sintomatologia, uma salmonela pode dar essa sintomatologia. Então existem diversas doenças que podem causar essa sintomatologia. Por exemplo, uma verminose maciça, o animal ele apresentando um quadro verminótico maciço e uma anemia consequente dessa verminose, ele pode apresentar aí uma tontura por uma hipóxia, porque não tem sangue para oxigenar o cérebro. Então fica difícil a gente estar dizendo qual a medicação, mas você procura um médico veterinário, ele vai fazer, muitas vezes é necessário fazer uma necrópsia desse animal, quando é tratamento de rebanho, que tem aí 100 aves, 200 aves, 1000 aves, pega-se uma ave daquela que morreu, faz uma necrópsia e você identifica o que é que está realmente causando, tá? E faz a medicação adequada. Então minha dica é você procura um médico veterinário para que possa dar mais detalhes e ele possa fazer a medicação adequada. O ouvinte pergunta se cão que bebe água, cão que bebe muita água é normal. Olha, a polidipsia, né, que é esse ato de você beber bastante água, ele pode estar correlacionado, Marcos, a quadros de diabetes, né, ou outro quadro infeccioso, ou uma febre, ou outros problemas que podem acontecer. Mas a gente sempre fala dos 4 P's aí, poliúria, polifagia, polidipsia, perda de peso, que essas características aí são características de um animal com diabetes. Então fica aí atento para que veja se esse excesso de beber água está relacionado ao calor que nós temos aqui na nossa região, se é um hábito dele ou se está correlacionado a alguma dessas doenças que eu acabei de citar. Dr. Robson, adotei uma cachorrinha de rua porque foi abandonada. Aí descobri que quando ela fica nervosa ou com medo, começa a tremer muito, fica no chão sem andar, depois fica cansada. Observo que ela fica sem enxergar e depois de uns 5 a 8 minutos, assim depois ela fica cansada e triste. É a pergunta da Edna. Edna, isso aí é comum dos animais que estão em situação de rua, né? Que muitas vezes foram apedrejados, muitas vezes foram atropelados, né? Tem medo de tudo. Isso aí é característico de um animal de rua. Essa perda, né, esse excesso de confiança que ela vai começar a ter, muitas vezes esses cuidados que você tem, esse carinho que você dá a ela, o medo que ela tem supera, né? Aí você tem aí de ter
o cuidado de colocar esse chumaçozinho de algodão dentro do ouvido para diminuir esse medo que ela tem. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, doutor Robson. Aqui em casa tem um gato novo, tá na faixa dos 3 meses, e ele apareceu tipo uma sarna em cima do couro dele. A gente colocou remédio, no que ele lambeu, ficou babando. Isso é perigoso? É perigoso? É perigoso, sim. Dependendo de qual tenha sido o produto que você utilizou, muitas vezes eles são esses sarnicidas, né? Dependendo de qual seja, eles têm inseticida na sua composição. Esses inseticidas eles são tóxicos e pode causar não apenas a intoxicação desse animal, mas também levá-lo à morte. Tem de ver aí com o médico veterinário que prescreveu qual vai ser a indicação que ele vai dar, né? O manejo que ele vai adotar. Agora, se não foi um médico veterinário que prescreveu, aí o interessante é que a senhora procure um médico veterinário para que ele possa dar as dicas e fazer a medicação adequada, já que hoje, se for sarna mesmo, existem produtos muito seguros que são utilizados e que não necessita de você fazer essa administração diária. Quanto tempo dura um cio de uma cadela e qual o normal do sangramento? Olha, o cio de uma cadela pode ser desde silencioso, quer dizer, ela entrar no cio e você não perceber que ela esteve no cio, tá? Até cios que duram 30 dias. Depende muito da idade desse animal. Se é uma fêmea, por exemplo, que está no primeiro cio dela, vai ser um cio bem mais longo. Se é uma cadela que já esteve no cio por várias vezes, aí vai ser um cio por volta de 10 a 15 dias. Lembrando que a cadela ela ovula quando o sangramento está acabando ou acaba, certo? Então aí muitas vezes as pessoas soltam os animais quando o sangramento acaba. É justamente aí onde ela está ovulando, onde ela vai estar fecundando e ela corre o risco dela se cruzar e engravidar. Nós vamos trazer a última pergunta e depois vamos fazer o sorteio das 2 coleiras livre da empresa Ouro Fino. Com você, Geraldo. Minhas galinhas estão aparecendo caroços. O que fazer? Provavelmente isso aí deve ser boba de caroço. Tá? A dica para isso aí é que você utilize vacina contra boba, que vai aí diminuir depois que elas estiverem imunizadas, vai diminuir o aparecimento desses caroços. Lembrando que esses caroços eles não aparecem simplesmente pela parte externa, na crista, no bico, ali próximo ao nariz. Ele também pode aparecer na parte de esôfago, e boca, né, e bico, aliás, dentro da boca do animal, e pode causar aí a morte por inanição. O animal não conseguir comer nem beber água. Aí também existem outros produtos que são utilizados para que você possa passar no local dessas verrugas, né, desses caroços. Consequentemente, você vai ter um resultado. Mas a dica é vacine. A vacina é quem protege. Antes da gente preparar aqui o nosso sorteio, 82 pessoas deixaram aqui os nomes, né? Só para reforçar então os cuidados com relação a essa questão de proteger os animais contra barulhos e contra traumas do São João. As dicas principais: colocar algodão dentro dos ouvidos dos cães e dos gatos, mantê-los em um local seguro e protegido para evitar fuga e acidentes domésticos, e também colocar uma músicazinha no ambiente para diminuir assim a penetração do barulho dos fogos de artifício. Ok, então vamos lá então para o sorteio aqui das 2 coleiras, né? Inclusive vou até trazer aqui na tela aqui do nosso computador para evitar qualquer situação aqui, né? Nós vamos usar aqui hoje o sorteador.com.br. Nós colocamos aqui de 1 a 82, né? Iremos fazer agora o sorteio do primeiro ganhador aí da coleira livre, né? Da marca Ouro Fino para o seu cão, para o seu gato. Vamos aqui sortear agora o primeiro sorteador, primeiro número sorteado, 77. Adson Guilherme Lopes Dantas, do bairro Paulo VI, aqui na cidade de Caicó. Adson Guilherme Lopes Dantas, né? Ele que é
Ele que foi o ganhador da primeira coleira. Vamos aqui sortear outro número, sem repetir o resultado. Outro número aqui, vamos lá então, trazer aqui outro número sorteado, de 1 a 82, é isso? Rapidinho, trazer aqui agora sim, sortear. 74 é outro número. Alcilene Lopes da Silva, bairro Paulo VI, aqui na cidade de Caicó. Alcilene Lopes da Silva, bairro Paulo VI, aqui na cidade de Caicó, foram os dois ganhadores. Alcilene Lopes da Silva, Adson Guilherme Lopes Dantas, não é isso? Do bairro Paulo VI, aqui na cidade de Caicó. Dr. Robson, obrigado por sua participação. Obrigado, Marcos. Sexta tem mais 2 coleiras? Sexta tem mais 2 coleiras. Agradecer a empresa Medivet, na pessoa de Sherlis, que é o seu proprietário, que está disponibilizando essas coleiras para que a gente possa fazer o sorteio aqui, Marcos. Isso aí, esses brindes, na verdade, eles eram para nossa empresa, né? E a gente fez aqui a doação, né, para que seja distribuído no seu programa. Aí são 20 coleiras, ao longo de 10 programas nós vamos estar sorteando e distribuindo essa coleira livre, que é uma coleira que vai proteger seu animal contra o calazar. Ok, então, até sexta-feira, se Deus quiser. Até sexta-feira, bom final de semana a todos. 8h18, Dr. Robson.